você escreveu ali, olha. A graça de Jesus, todos, vamos nos achegando, vamos iniciar o nosso encontro, a nossa reunião. Eu vou ler Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Você acompanha aí, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus. Interessante que 6 vezes é mencionado, fala-se aqui do verbo preocupar. 6 vezes. Jesus está tratando com essa realidade humana, chamando a confiança em Deus a despeito de qualquer coisa. Nossos maiores dramas têm a ver com questões futuras que nós ficamos conjecturando, situações que nós antecipamos. Jesus está chamando a abrirmos os olhos e depositarmos a nossa confiança em Deus acima de todas as coisas. Ele fala do cuidado de Deus. Ele fala, de certa forma, da insensatez, da preocupação e ansiedade excessiva. E chama-nos, como discípulos, a depositarmos toda a confiança no Deus eterno, no Deus que provê para o passarinho. É o mesmo Deus que provê para você, que cuida de você, que apacenta a sua alma. Então, nesse início de reunião,
seja o que for que estiver tomando a tua alma, tomando o teu coração, que você deposite a sua confiança em Deus, que você faça nesse encontro, deste momento, um momento de entrega a Deus, do seu ser, de uma forma integral, de uma forma inteira, e que ao sair daqui, você saia com a paz de Cristo dentro do teu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Tu és o principal da paz, o príncipe da paz. E o Senhor sonda e conhece todos os corações. O Senhor sabe, nesse ajuntamento, quais são as preocupações diversas de cada um que está aqui, quais são os dramas da vida, quais são os dilemas, aquilo que tem tomado a alma, aquilo que tem cercado o coração, aquilo que tem tomado a mente, tem tirado a mente do foco do Senhor, da Tua paz, da Tua lealdade, da Tua bondade, do Teu cuidado. Portanto, Senhor, o Senhor que é o principal da paz, que nesse encontro a Tua paz possa inundar as mentes e os corações, que todos possam sair daqui plenamente confiantes no Senhor, plenamente com a certeza de que Tu és altamente confiável, que está cuidando de nós, dos detalhes menores da vida. Que assim seja, Senhor, que esse encontro seja para a glória do Teu nome, que Teu nome seja louvado e exaltado, e que possa haver edificação, crescimento, maturidade. Amém. Vamos ficar em pé, queridos. Amém. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. No Salmo de número 133 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? E nesse momento nós vamos pedir a Deus que venha nos abençoar. Vira para o irmão que está do seu lado aí, estranho. Deus te abençoe. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre ti essa noite. Amém? Por
eu e você temos, na autoridade do Senhor, o poder de abençoar a vida do irmão. Amém? E nessa união, o Senhor vem no meio do seu povo, porque na palavra de Deus diz que o Senhor habita no meio dos louvores, e eu creio nisso. E o Senhor vem no nosso meio, derramar as suas bênçãos essa noite. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos exaltá-lo, nós vamos glorificá-lo, em nome de Jesus. Aplauda aquele que é digno de todo louvor, toda honra.
aleluia. Santo é o Senhor. Que
Boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém? Está tudo bem com vocês? Passaram bem a semana? Carnaval? Tudo bem? Que bom. Irmãos, a gente vai fazer um pouco diferente. Nós já passaremos para a meditação na palavra de Deus. Tá bom? Depois da palavra, a gente vai ter as outras partes aqui do nosso culto. E então, as crianças de alguma idade para baixo, eu tenho o culto delas, né? Eu não lembro qual é a idade. 12 anos. Tá? 12 anos. Então, todos são 12 para baixo, tá bom? Mauro, você vai deixar o culto, vai entender. Vai definir isso. Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21 em diante. Bom que eu vi alguns irmãos, né, que estavam de férias, viajando. Beleza. Vamos lá. Mateus 18, 21 em diante. Eu farei a leitura pela versão A Mensagem. Você pode acompanhar na sua versão, mas se alguém quiser acompanhar na versão A Mensagem, o farol está projetando para a gente aqui na tela, tá bom? Mateus 18, 21 diz assim a palavra: nesse instante, Pedro teve a coragem de perguntar: Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7. Jesus respondeu: 7 é pouco. Tente 70 vezes 7. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Vou repetir: 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultuosa. Então, o rei ordenou que o homem, com a esposa, filhos e bens, fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Vou repetir: 100 moedas de prata. Furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dê-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia, com ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. Alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não devia você também ser misericordioso diante das súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. Meu Pai, no céu, fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. O título da mensagem de hoje é: perdão é possível, perdão é preciso. Perdão é possível, perdão é preciso. No exercício do ministério pastoral e no decorrer da vida, eu tenho visto, e todos vocês podem comprovar isso, que boa parte das grandes cisões na história da humanidade ocorrem por falta de perdão. Guerras, casamentos destruídos, amizades quebradas, parcerias destruídas por conta de perdão ou da falta de perdão.
É comprovado cientificamente que boa parte das doenças psicossomáticas, ou seja, aquelas doenças que são geradas por conta do impacto psicológico no corpo, adoece na mente e depois adoece no corpo, boa parte dessas doenças está vinculada à falta de perdão. Inclusive, por exemplo, eu li coisas como asma, câncer, são doenças que possivelmente, em muitos casos, têm origem na falta de perdão, nessa guarda, nesse rancor. E perdão, de fato, ele é um padrão elevado, é um padrão ético elevado para quem não conhece a palavra de Deus. Ou seja, dentro da ética do nosso cotidiano, falar sobre perdão é um padrão elevado demais para a ética normal, porque o padrão ético do reino de Deus é um padrão elevado. E alguém disse aqui no encontro de casais, acho que foi a sobrinha da Roberta, que falou, perdão é um nível elevado. Como ela é mais jovem de Deus, assim, é um nível hard. O pessoal que já não joguei sabe que é um nível hard. Né? Então, perdão é um nível hard, é um nível elevado do nosso padrão ético. Mas eu quero ler para você aqui duas frases de um teólogo chamado George Eldon Ladd, que diz o seguinte: em sua pessoa, Jesus, o reino de Deus invadiu a história humana, e os seres humanos não somente são colocados sob a demanda ética do reino de Deus, mas, em virtude dessa própria experiência do reino de Deus, são também capacitados a dar cumprimento ao novo padrão de justiça. O que é que o Ladd quer dizer? É o seguinte: na pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho, o reino de Deus, nos traz um padrão ético elevado. Lembram do Sermão da Montanha? Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. O que vocês ouvem por aí, a parada aqui no reino de Deus, no Evangelho é outra, é um nível elevado. Mas a inserção no reino de Deus, a conversão ao cristianismo, que nos lança o desafio de um padrão ético muito elevado, também em Cristo nos capacita a viver esse padrão ético. Estão entendendo? Ou seja, o cristão tem um padrão ético diferenciado, nível hard, elevado. Mas o fato de ser cristão, na pessoa de Cristo, a gente é capacitado a cumprir esse padrão ético. E o Ladd continua dizendo o seguinte: à medida que o cristão for parte da igreja, a ética de Jesus será uma ética praticável. À medida que ele for parte do mundo, ela será relevante, porém impraticável. O que é que o Ladd quer dizer com isso? Que o padrão ético do reino de Deus é um padrão elevado. É um padrão que não é fácil de ser praticado. Mas quanto mais inserido no reino de Deus, quanto mais inserido na vida da igreja, tanto mais fácil é você praticar esse padrão. Estão entendendo ou não? As exigências do reino de Deus com relação à ética são elevadas. Elas são impraticáveis para quem não vive a vida da igreja. Uma vida de adoração comunitária, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de jejum. Então, para esses, o padrão ético é impraticável. Não, cumprir isso que está escrito aqui na palavra de Deus, com relação ao perdão, isso aqui não existe. Para quem que não existe? Para quem que é impossível? Para quem não está inserido no reino. Mas para quem vive o Evangelho, o nível é hard, mas é possível praticar. Amém? Então vamos lá. Falar um pouco sobre algumas considerações sobre perdão. Falar um pouco sobre perdão. O Ariovaldo Ramos, ele defende o seguinte: que o perdão é o que sustenta o universo. Olha que coisa louca que ele fala. O perdão, ele sustenta o universo, ou o universo é fundamentado em cima do perdão. E ele explica o porquê dessa sua posição. Olha o que ele diz: a primeira coisa que a Trindade fez foi perdoar. Ela disse: haja perdão, para depois dizer: haja cruz,
e depois dizer haja luz. Ele continua para explicar. A Trindade, ela criou todas as coisas. Deus criou o mundo, sabendo dessa queda possível do ser humano, sabendo que o ser humano poderia cair. Então, a primeira coisa que ele fez com relação à criação foi decidir se perdoava ou não. Então é o seguinte: eu quero criar um ser humano, mas esse ser humano ele pode falhar, ele pode cair, ele pode se rebelar contra nós, ele pode optar por uma vida de pecado. Então o que a gente faz? Vai criar mesmo assim? Não, a gente vai perdoar. Opa, ótimo. Então, se a gente vai perdoar, como a gente vai perdoar? Através do sacrifício na cruz do Calvário. Então, se há perdão, se há luz, então agora a gente vai dizer: haja luz e houve luz. Estão entendendo o raciocínio do Ariovaldo Ramos? Porque criar o ser humano que provavelmente cairia, sem a possibilidade de perdão caso ele caísse, seria inviável. Concordam com isso ou não? Então, para que criar um cara que pode pecar, que pode falir, que pode se tornar condenável ao inferno, sendo que ele não vai ter perdão? Então, primeiro, haja perdão, haja cruz e haja luz. Por que nos perdoou? Deus se dispôs a satisfazer o princípio da justiça, que é a cruz. E aí valeu a pena dizer: haja luz, porque agora tinha como manter e resgatar a humanidade. Então, o Ariovaldo defende o seguinte: que o perdão é o que fundamenta o universo. O universo existe por causa do perdão. C.S. Lewis, aquele cara, quem aqui já viu As Crônicas de Nárnia? Já assistiu o filme? Ou já leu o livro? Esse é o autor, C.S. Lewis. Um dos melhores livros que eu já li e continuo lendo, assim, eu não consegui parar de ler o livro, chamado Cristianismo Puro e Simples, eu recomendo a leitura. Ele diz o seguinte: ele diz que o perdão talvez seja a virtude cristã menos popular. Dentre as virtudes cristãs, a menos popular, provavelmente, na ótica dele, é o perdão. E eu creio nisso também. Porque você fala em buscar o poder do alto, a igreja dá glória a Deus. Você fala em ser abençoado, a igreja dá glória a Deus. Em ser dá glória a Deus. Ela fala em perdoar, amar o inimigo, o próximo, aquele que é o seu inimigo como a si mesmo. A igreja não dá glória a Deus. Então, perdão é uma virtude que dá pouco ibope no nosso contexto. E aí ele diz assim: todos dizem que o perdão é um ideal belíssimo, até terem algo para perdoar. É interessante, né? O perdão é nobre, o perdão é cristão, o perdão é belo, até que você tem que perdoar. Aí é que a porta está chorando, não é verdade? Ele defende isso. E ele sugere 2 exercícios para facilitar, faltou um R aí, o exercício do perdão. Então ele diz assim: começa a perdoar pelas pequenas coisas. Vai começando a perdoar pelas pequenas coisas. Vai se exercitando nisso. E também o outro exercício é entender o que significa amar o próximo como a si mesmo. E, por fim, eu quero também tratar de um conceito de perdão do John Stott. Ele afirmava que o perdão é a principal evidência do verdadeiro arrependimento. Quando os nossos olhos são abertos para vermos a enormidade da nossa ofensa cometida contra Deus, as injúrias dos outros contra nós parecem comparativamente muitíssimo insignificantes. Ou seja, perdão é evidência do arrependimento. Quem entende o tamanho do perdão de Deus para nós e entende o tamanho do seu pecado, consegue perceber que o pecado do outro contra ele mesmo, o pecado do outro contra si, não é tão grande quanto o seu pecado para com Deus. Então, ele defende isso, que perdão, então, é a principal evidência de arrependimento, de conversão. Então, a gente vai falar um pouco sobre o texto que nós lemos. Qual é o texto que nós lemos? Jesus, então, ele está com os discípulos. E aí Pedro nos diz assim: Senhor, quantas vezes a gente tem que perdoar? 7? Aí Jesus, ele fala: não, 70 vezes 7. Não são 7 vezes. 70 vezes 7 ao dia. É um perfeito elevado ao absoluto.
que sair perdoando. E quando Jesus ele responde isso para Pedro, na sequência, ele conta a seguinte história: tinha um rei que chamou o pessoal para acertar conta. E ele chamou os seus servos, tinha um que devia 300 toneladas de prata. Ele falou: meu, você não tem como pagar, então você vai ser entregue para ser vendido, leiloado, você, sua mulher, seus filhos e tudo que você tem, porque você não tem como pagar. E aí um cara se joga aos pés do rei, pedindo: pelo amor de Deus, me perdoa, me perdoa. Aí o rei fica comovido e fala: tá bom, você está perdoado. Aí esse cara sai da presença do rei, e mal ele sai da presença do rei, ele encontra um camarada que devia para ele 100 moedas de prata. Só 100 moedas de prata. Ele fala: meu, cadê as minhas moedas de prata? Fala assim: eu não tenho como pagar. Não, você tem que pagar agora. Não, eu não tenho como pagar. Aí ele já voa no pescoço, já leva para o chão, vai para as costas, encaixa o mata dele. Vai, paga. Eu não tenho como pagar. Aí ele chama a polícia, esse cara está me devendo 100 moedas. E não vai pagar, manda prender. Mandou prender o cara. E aí os servos do rei falam: olha, que miserável. Ele foi perdoado de 300 toneladas e não teve a capacidade de perdoar o cara que devia 100 moedas. E contou isso para o rei. Aí o rei ficou marara. O quê? Eu perdoei o cara não pode perdoar quem deve isso para ele. Traz ele aqui. E aí na versão que nós lemos, o rei disse para o cara: você é mau caráter. Se o rei fosse para você é moleque. Você é moleque. Eu te perdoei 300 toneladas e você não pode perdoar 100 moedas do seu companheiro. Por isso você vai ser preso, vai ser atormentado, até que você pague cada centavo. E aí Jesus conclui dizendo: assim o meu Pai que está no céu fará com aqueles que não perdoarem. Esse é o texto que nós lemos. E aí na sequência Jesus ele vai falando sobre divórcio, sobre casamento. E é interessante ele falar sobre perdão antes de falar sobre divórcio e casamento. Talvez seja um sinal de que para chegar no casamento a gente tem que antes aprender uma lição importantíssima, que é sobre perdão. Mas não é o tema dessa mensagem. Esse é o texto que nós lemos. E algumas lições eu quero compartilhar rapidamente com vocês sobre esse texto. Primeira lição: que o perdão não tem medida. Mestre, quantas vezes tenho de perdoar o irmão que me prejudica? 7. Jesus respondeu: não, 7 é pouco. Tem de 70 vezes 7. A tradição rabínica dizia que o cara deveria perdoar 3 vezes. E aí Pedro, tentando ser generoso, e talvez também pensando em Gênesis 4,15, quando diz que quem matar Caim será punido 7 vezes mais e tal. Aí Pedro, talvez tentando fazer uma alusão a Gênesis 4,15, talvez tentando ser generoso, falou: se a tradição fala 3, eu vou mostrar que eu sou espiritual. Senhor, tem que perdoar quantas? 7 tá bom para você? Não é tipo, a tradição diz 3, eu vou elaborar, vou ostentar. Perdão ou ostentação? 7 tá bom para o senhor? Aí Jesus falou: não, 7 é pouco. 70 vezes 7. Porque o perdão não tem medida. Ele não tem medida. Não há limitação para quantas vezes a gente tem que perdoar. 70 vezes 7. E se fosse hoje, Jesus diria: meu, há de infinito. Você tem que perdoar mais vezes do que você acessa o Facebook por dia, por exemplo. Se fosse hoje, né? Quantas vezes você acessa o Facebook, Pedro? Aí Pedro já não tem limite nos dedos, né? Ah, Senhor, 15 vezes, então você tem que perdoar 15 vezes, 70 vezes 7, sei lá o quê. Algum referencial. Porque perdão não tem limite. E Jesus, ele cita essa parábola do credor incompassivo logo depois a pergunta de Pedro, porque ele usa a parábola para tentar dar exemplo daquilo que ele estava tentando ensinar para os discípulos, sobre a generosidade do perdão, o perdão que não tem limite. Segunda lição. Primeira lição então é que perdão não tem limite, não tem quantidade máxima de perdão. Segunda lição: todos somos devedores.
ele não podia pagar uma dívida tão vultuosa. Então, o rei ordenou que o homem com esposa e filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. Veja, o cara devia tanto, que nem juntando tudo que ele tinha, mais os filhos e a esposa, ele poderia pagar a dívida que ele tinha. Porque a nossa capacidade de dever a Deus é maior do que a nossa capacidade de ser. A nossa capacidade de dever é maior do que a nossa capacidade de possuir. E aquilo que você é, aquilo que você tem, juntando tudo, não paga o que você deve para Deus. Todos somos devedores, toda a sua bondade, toda a sua gentileza, toda a sua prestatividade, toda a sua religiosidade, todos os seus bens, tudo que você já deu de dízimo, todas as orações que você já fez pelos outros, juntando tudo, nada paga o que você deve. Porque nós somos devedores, todos somos devedores. Então, perdão não tem limite, todos somos devedores. E todos recebemos perdão. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou ir, cancelando a dívida. Escuta uma coisa: nós devemos perdoar como nós somos perdoados. E como é que a gente foi perdoado? Escuta uma coisa: Deus te perdoou antes de você nascer, sabia disso? O perdão de Deus precede qualquer ação sua em direção a Ele. Porque antes de você nascer, Jesus Cristo já tinha morrido na cruz do Calvário por você, para te dar perdão. Quem crê nisso diz amém? Amém. Quem crê nisso diz um amém bem alto para acordar quem está dúvida? Amém. Antes de você nascer, quando você nasceu, o perdão já era oferecido por Jesus Cristo. Quando Jesus derramou sua vida, diz aquela música, Ele pensava em mim, pensava em ti, pensava em nós. Então, na cruz do Calvário, Ele já morreu pelo perdão dos pecados da Talita, do Ademir, do Alberes, de cada um de nós. Então, nós já recebemos perdão. Deus primeiro perdoou e depois Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Então, todos nós recebemos perdão. Perdão não tem limite. Todos devemos, todos recebemos perdão. Qual é a lição desse texto aqui? O que as pessoas nos devem é muito menos do que a gente deve para Deus. Sabia disso? Pensa em alguém que já pisou na bola com você. A pisada na bola dessa pessoa para com você é infinitamente menor do que as suas pisadas na bola para com Deus. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Veja, o cara devia 300 toneladas de prata e foi perdoado. E o que o outro devia para ele eram 100 moedas de prata, infinitamente menos. A disparidade entre o tamanho das dívidas é o ponto principal dessa parábola. Jesus quer que você entenda que você deve muito mais para Deus do que qualquer pessoa que tenha te traído, te ferido, te prejudicado, deve para você. E se Deus te perdoou de muito mais que você já fez contra Ele, quem é você para negar o perdão para quem te deve menos? Estão entendendo? Diga um amém para você. Amém. Primeira lição então é que perdão não tem limite, todos devemos, todos fomos perdoados, todos nós devemos muito mais para Deus do que deve para nós. E a quinta lição é uma lição pesada. É o seguinte: quem é que pode ler para a gente lá? 1, 2, 3 e... Quem não perdoa não é perdoado. Quem não perdoa não é perdoado. Simples assim. Ou o pessoal está falando em inglês com a lei, é simple as that. É isso. Quem não perdoa não é perdoado. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é um mau caráter. Perdoe sua dívida como você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante da súplica do seu companheiro? Escuta uma coisa: na Bíblia não há insinuação de que exista uma outra maneira de ser perdoado senão perdoando. Na Bíblia não há insinuação de uma outra possibilidade de sermos perdoados senão perdoando.
Como é que diz a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então quer dizer o seguinte: se eu perdoar, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, eu não quero seu perdão. É isso que diz a oração. É algo condicional. Não há qualquer possibilidade de sermos perdoados se não perdoamos. E quem não perdoa está dizendo o seguinte: ó, a cruz é inválida. Quem não perdoa está declarando voluntária ou involuntariamente que alguém pode praticar algo que o sangue de Jesus não é capaz de perdoar. Eu vou repetir. Quando eu não perdoo, eu falo assim: Edmar, eu não perdoo. Eu não perdoo, Edmar. Eu estou dizendo o seguinte: que o Edmar cometeu algo que a cruz de Cristo, que o sangue de Jesus não é capaz de perdoar. Olha que coisa. Porque se eu não perdoo, eu me torno inimigo de Deus, porque eu também não tenho perdão, e o meu pecado me separa de Deus. Se eu não perdoo, eu estou dizendo o seguinte: ó, Jesus, obrigado, você morreu na cruz, mas você perdeu o tempo de ter feito tudo isso por mim, porque eu não quero seu perdão, porque eu não estou a fim de perdoar. Quem não perdoa, não é perdoado. Simples assim. Terrível assim. Mas é um padrão muito elevado. Mas lembram do que o Led disse, eu citei aqui? Quanto mais inseridos no cristianismo, quanto mais inseridos na igreja, tanto mais fácil fica você praticar esse nível hard, esse nível elevado de ética cristã. E por último, a sexta lição diz assim: que quem não perdoa vive escravo. Porque o cara foi perdoado pelo rei, não perdoou seu companheiro. Porque ele não perdoou, ele foi aprisionado e passou a ser atormentado. O rei mandou chamar os atormentadores, diz em outra versão, e o cara passa a viver escravizado. Até por isso, eu coloquei como desenho da chamada dessa mensagem um camarada carregando um fardo, carregando um peso. Porque quem não perdoa vive escravizado. Porque a falta de perdão, ela me predispõe ao mal. Quando eu não perdoo, eu me torno guardador ou fiel depositário do mal alheio. Eu vou explicar. Deus, ele já perdoou. Está claro para vocês? Amém? Amém? Na cruz do Calvário, o perdão já é estendido a nós. Então, Deus nos perdoou muito antes e abriu para nós a possibilidade de arrependimento. Então, o perdão está dado. Está dado. Se a pessoa que me ofendeu, que me prejudicou, se arrependeu do seu pecado, ele também está perdoado. Está claro? Então, se o perdão está dado, se o ofensor se arrependeu do seu pecado e foi perdoado, quem está carregando o mal nessa relação? Quem é? Sou eu. Eu estou carregando o peso do pecado do outro que já foi perdoado. De modo que não é inteligente a gente não perdoar. Não perdoar é carregar o fardo que Deus já jogou sobre Jesus na cruz do Calvário e também tirou das costas daquele que já se arrependeu. Agora, se o cara não se arrepende, ele não usufrui dessa bênção chamada perdão. Agora, você que não perdoa, você está escravizado, carregando o peso do pecado do outro, que o próprio Senhor já perdoou. Amém? Então é o seguinte, lições desse texto. O perdão não tem limite. 7 vezes nossa vida vezes 7. Segundo, todos nós devemos fazer isso. Terceiro, todos nós temos o perdão oferecido por Deus. Quarto, aquilo que nos deve é muito mais do que aquilo que eu devo para Deus. A mágoa que me causaram é muito maior do que o meu pecado contra Deus. Quinta lição: quem não perdoa não é perdoado. Sexta lição: quem não perdoa vive escravizado. Esse texto, boa parte dos cristãos já conhece.
Mas o que isso tem a ver com o tema da mensagem? Perdão é possível e perdão é preciso. Porque a gente quer colocar agora um perdão em prática sem violar sentimentos. Irmãos, eu venho de um pensamento, de uma escola, eu fui criado numa escola de pensamento, que dizia o seguinte: Keila, se você perdoou o Xuxa, você tem que apagar tudo isso da sua mente a partir de hoje, você tem que voltar a ser a melhor amiga do Xuxa. Assim, o cara te feriu, o cara te pisou, o cara te maltratou, o cara te judiou, você está destroçado. Libera perdão, libera perdão. Agora chama o Xuxa para ir almoçar na sua casa, para viajar com a sua família. Quem já ouviu algo nesse sentido aí pelas igrejas? Não, o quê? Meu, perdoou? Não, agora. Tipo, seu ex-marido te espancava, te chutava, te violentava, te traía, saiu, te largou, fugiu. Meu irmão, libera perdão. Libera perdão para ele. Liberou perdão? Tá. Agora chama ele para ser o seu padrinho de casamento. Você ficou assim. Agora você vai ter que ser melhor amigo dele. Liberou perdão? A pessoa ferida. Agora adiciona ele no Facebook, passa a seguir no Instagram. Vamos trocar o WhatsApp. Vamos fazer um grupinho dos melhores amigos. A religião joga esse peso com relação ao perdão. E eu, às vezes, você cegamente cria nisso, quando perdoou, você tem que ir. Não, tem uma amnésia em passar a viver como se fosse amigo de infância. Aí o Kennedy, então, me lesou nos negócios, me traiu, me roubou, me fez mal, me difamou, tacou fogo na minha casa, fez as piores coisas do mundo contra mim. O pastor Kennedy fez tudo isso contra mim. Alexandre, libera perdão, Kennedy. Pastor, libera perdão. Agora vai chamar o Kennedy para anunciar na sua casa, para ser padrinho do seu filho, padrinho do seu casamento. Mas eu não consigo, então você não perdoou. Vai liberando perdão, libera perdão. Assim, quase que uma violência com relação a esse nosso perdão. E aí a gente cria um monstro, dá o nome de perdão, e cria um pecado, um jugo sobre aquele que não consegue perdoar nesses padrões. Estão entendendo? Então assim, você não consegue perdoar o Xuxa desse jeito, então você está em pecado, né? Realmente eu não consigo perdoar, perdão não é para mim, perdão. Eu já joguei peso sobre muita gente, esse peso. E eu quero me redimir aqui em nome de Jesus, pregando que perdão é possível, perdão é preciso, e sem violentar o sentimento de quem foi ofendido, é possível perdoar. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Então, colocando o perdão em prática sem causar violência em você que foi lesado, que foi ofendido. Primeira coisa, então, perdoe mesmo que não te peçam perdão. Tá bom? Como perdoar na prática? O livro é hard, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode te ajudar nisso, se você abrir o seu coração e crer nisso, diga amém. Então, primeira coisa, para praticar o perdão sem essa violência nos sentimentos, perdoe mesmo que não te peçam perdão. Porque, escute uma coisa, Deus te perdoou antes de você cometer pecado contra Ele ou depois? Quando foi? Antes. O perdão que Deus estendeu para você depende de qualquer coisa que você faça para Ele? Não, Ele te perdoou antes. Ele sabia que o Kleber ia se converter um dia. Ele sabia que um dia Fernando ia se chegar aos pés da cruz e falar: Jesus me perdoa. Não, Ele perdoou, porque o perdão, ele prescinde arrependimento. O perdão, ele é unilateral, ele é negócio meu. O perdão tem a ver comigo. E quem perdoa começa a desfrutar dos benefícios do perdão, que quer ser liberto desse peso, quer ser liberto desse jugo,
chamado falta de perdão. E se a pessoa não se arrepende? Não se arrepende. Se ela não se arrepende, ela não desfruta. Escuta, o perdão não existe porque há arrependimento. A gente só se arrepende porque sabe quem Deus é. A gente tem perdão. Porque o perdão, ele precede o arrependimento. O perdão, ele precede a própria ofensa. O perdão, ele precede, na cabeça do Ariovaldo Ramos, e eu acredito nisso, o perdão e a graça, eles precedem a própria criação, de modo que, mesmo que não tivesse um perdão, você deve fazer o quê? Perdoar. Ah, mas ele não me pediu perdão. Mas a Bíblia não diz, perdoai os que te pedem perdão. Diz isso? Não diz. Diz para você perdoar. E o nível é tão elevado, assim, se o teu irmão tem algo contra você, vai até ele e se reconcilia. Porque no nosso padrão ético é o seguinte, olha, se o Rodrigo, ele que venha falar comigo, ele que tem algo contra mim, então ele que venha falar. Não é assim que a gente é criado. Mas a Bíblia diz, não, se ele tem algo, você vai lá. E você perdoa. Mas ele tem um coração duro, ele pode me humilhar, o problema é dele. Se arrepender é problema dele. Perdão é problema seu. E é problema seu com Deus. Porque o perdão, ele prescinde o arrependimento. Ele precede qualquer atuação. O perdão de Deus por nós é incondicional. Ele perdoou. Se a gente vai aceitar ou não, é uma decisão nossa. Mas o perdão está lá. E assim a gente deve também viver. Então, para colocar o perdão na prática, perdoe, mesmo que não te peçam perdão. Segunda coisa, perdoe de novo. Perdoe de novo. Aí você pode falar, puxa, mas a pessoa me causa mágoa recorrente, eu tenho que perdoar de novo. Ela pisou na bola mais uma vez, eu tenho que perdoar de novo. Ela me feriu mais uma vez, eu vou ter que perdoar de novo. 7 vezes? Quantas vezes? 70 vezes 7, meu. É o padrão do reino. Perdoe de novo. Mas existem 2 questões aqui com relação a perdoar de novo que a gente tem que observar. A primeira delas é essa. Que a gente peca contra... Bom, quem peca contra Deus aqui, uma vez que todo mundo levanta a mão? Só uma? Então precisa aprender vocês. Quem peca inúmeras vezes contra Deus, levanta uma mão. E Deus te nega perdão? Não nega. Então, os nossos pecados contra Deus são contínuos, mesmo assim Ele perdoa. Então, se o cara, ele te pede perdão de novo, a gente faz o quê? Perdoa de novo. Essa é a primeira coisa. Razão pela qual a gente tem que perdoar de novo. É porque Deus nos perdoa de novo. Agora existe uma outra questão nisso. Nós não podemos confundir perdão com confiança. E aqui mora o X da questão. Está aqui o pulo do gato, onde muitas vezes a religião cria um monstro que causa trauma e julga como pecado a atitude de muita gente que não consegue perdoar no padrão da religião. Que o padrão da religião é esse aqui. Ó, Luciana, perdoa essa irmã Tânia, perdoa. Tudo que ela te fez, perdoa e passa a ser melhor amiga dela, dormir de conchinha com a semana de novo. Como faziam quando vocês eram pequenos. Né? Assim. O padrão que a religião tem que impor é esse. Olha, Netinho, perdoa o Xande lá. Não, mas assim, eu estou abrindo meu coração para o perdão. Eu estou pedindo que Deus cure essa mágoa. Eu já fui dar um abraço nele. Ah, então chama ele para ser padrinho do seu filho. Não, peraí, então você não perdoa. Esse é o padrão da religião. O que acontece é que esse pensamento confunde perdão com confiança. Vamos lá. Quem é que tem filho adolescente que levanta a mão? Bastante gente. Aí vamos lá. A Bia chegou para o pai dela, para o Zena, falou assim: pai, me peça o seu carro.
Fiz 18 anos. A Bia está com 15 anos. Fiz 18 anos e peça seu carro. Aí você não, sim, filhinho. Vê lá o que você quer. Se você quer a Land Rover, a Ferrari ou a Porsche Cayenne. Escolhe uma das três. Aí a Bia vai lá, a Porsche, pegar a Porsche do Zena. E aí, daqui a pouco, ligam e falam assim: ó, a gente pegou uma menina aqui no seu carro, com excesso de velocidade, tinha gente bebendo no carro, assim, eu estou dando um exemplo bem e tal. Aí o Zena chega: Bia, você traiu minha confiança, você pisou na bola, como é que você faz um negócio desse com o pai? Ai, pai, me perdoa, você está perdoado, meu filho. Estou mesmo que está perdoado, meu filho. Me dá a chave de novo, não. Você está perdoado. Mas perdoar não significa um pronto restabelecimento da confiança. Perdoar significa o início de um caminho de retomada de confiança. É o começo de um processo. Entende isso? Quem entende isso, diga amém. Amém. Então nós não podemos confundir perdão com confiança. Aí o camarada, a esposa, eu assisti um filme, foi sexta-feira, que o cara tinha uma namorada. Aí a namorada descobre que esse cara era casado. Aí as duas se tornam amigas, solidárias, adoram uma da outra, o cara pilando. Aí depois elas descobrem que o cara tipo, tem uma terceira namorada. Então, é engraçado o filme. Isso é engraçado. Então, assim, o cara tem 3 mulheres. Suponhamos que esse cara, então, ele se arrepende. Eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Terminei com as duas, voltei para casa, amorzinho. Ah, voltou para casa. Você me perdoa? Ela é cristã, leu Mateus 18, conhece o Evangelho, você está perdoado. Ah, tá jóia. Amor, eu estou indo com os amigos, com o happy hour, eu não tenho hora para chegar. Como é que fica essa mulher? Então, entende que perdão, nós não podemos confiar, perdão, um pronto restabelecimento da confiança, mas perdão é um processo quando a gente começa a caminhar. Perdão não significa imposição da convivência. Olha, você perdoa, então você é obrigado a conviver com essa pessoa. Não! Perdão não é isso. Até porque o próprio Espírito Santo se ausência da convivência quando a convivência é insustentável na palavra de Deus. Não apagueis o Espírito. Ele se extingue quando a relação é insustentável. Então, perdão não é imposição de convivência. Existe uma questão aí que, muitas vezes, por causa do perdão, a distância na convivência se faz necessária. Eu vou falar devagar, porque você fala: o pastor falou que perdoa, mas não fala nunca mais. Muitas vezes, por conta do perdão e do amor ao próximo, uma certa distância da convivência é necessária para disciplinar a relação. Eu vou repetir. Por causa do perdão e do amor ao próximo, muitas vezes uma certa distância é necessária para disciplinar a relação. O Zena então perdoou a filha dele, que pegou a Porsche Cayenne e saiu. Ah, pai, me empresta a chave de novo? Não. Porque se o Zena emprestar a chave de novo para essa filha, ele vai estar fomentando o pecado dela. Ele vai estar dizendo para ela o seguinte: olha, você faz o que você quiser, porque qualquer hora tem perdão. Ele vai estar alimentando a distorção desse relacionamento. Estão entendendo isso? Aí o cara que traiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ele pede perdão. E aí quer que chegue em casa, a esposa esteja de baby doll branco, um caminho de pétalas de rosas pela casa, no quarto velas acesas, tocando uma música romântica. Você, amor, não te esperando. Ele quer isso. A gente não pode confundir perdão com imposição da convivência, porque, aliás, perdão não significa falta de justiça. Perdão não é o contrário de justiça, perdão é o contrário de vingança.
Perdão não é o contrário de justiça. Perdão é o contrário de vingança. Pelo fato do perdão ser um atributo divino, o perdão requer inclusive justiça. Ontem, na reunião dos adolescentes, eu me diverti bastante com eles, surgiu um assunto sobre pecado. Pecadinho ou pecadão. Tem pecadinho, tem pecadão? E eles mesmos concluíram-se que não tem pecadinho e pecadão, tem pecado. Eu falei, é verdade. Aí eu disse, um arbusto de 1 metro de tamanho, que dá uma frutinha verdinha, azedinha, você vê que essa fruta é um limão. O que é esse arbusto? É o quê? É o quê? Um limoeiro. Ok. E aí você tem uma árvore, sei lá, de 3, 4 metros de altura, frondosa, muitos galhos e um monte de limão nessa árvore. Essa árvore é o quê? Um limoeiro. Com um limão, ou com 500 limões, são limoeiros. Não tem pecadinho e não tem pecadão. Agora, se eu arrancar esse arbusto de 1 metro de altura e der com ele na sua cabeça, e se fosse possível arrancar essa árvore de 3, 4 metros de altura, ou se ela caísse na sua cabeça, a dor seria a mesma? Sim ou não? Porque não existe pecadinho, não existe pecadão, mas as consequências são diferentes. Estão entendendo? Então, o cara, ele comete um homicídio, ele mata alguém e se converte ao Evangelho. Deus perdoa esse cara, sim ou não? Perdoa. Escreve o nome dele no livro da vida. Deus não se lembra mais do pecado que ele perdoou. Agora, o perdão prescinde de justiça? Não. Esse cara convertido, ele vai chegar para o delegado, seu delegado, eu matei alguém porque eu me converti, porque eu experimentei o perdão de Deus, eu estou me entregando. A gente teve um amigo, a Noemi, foi amiga dele. Quem é mais antigo? O Paulo foi amigo dele, chamado Adilson. O cara, ele era bandido, ladrão industrial, especialista em fazer ranção. É isso. Era bandido. Aí o cara bandido se converteu. Convertido. Aí teve um dia que a gente ia jogar bola lá no Calisco, e aí ele disse assim, ô chegar, eu vou ser preso. Você vai ser preso? Por que você vai ser preso? Você fez o quê? Me converti. E eu estava falando com a minha noiva aí, com a minha mãe, já falei com o meu cunhado dele é advogado, e eu vou me entregar. Pois eu vou me entregar. E por conta do uso de droga injetável, ele era soro positivo. Ele se entregou. Ficou preso. Na cadeia, o HIV, a doença pegou ele de jeito, e ele pegou resistência à pneumonia e tal, saiu da cadeia, de cama para casa, e em casa ele morreu. Porque perdão não é o contrário de justiça. O perdão pressupõe justiça. Perdão é o contrário de vingança. Deus te perdoa, mas o seu pecado traz consequências naturais. Se você mata, você tem que ir preso. Deus te perdoa, mas Deus perdoa a sua traição, mas essa traição perdoada por Deus, talvez perdoada pelo seu cônjuge, traz consequências naturais. Você vai ter que reconquistar o seu cônjuge. Tudo isso para dizer que a gente não pode confundir perdão com confiança. O perdão é a liberação do coração com relação ao outro. Isso não quer dizer que você é obrigado a voltar a conviver com aquele que é ofensor contumaz. Agora, prestem atenção em uma coisa. Ufa, estou aliviado, que eu vi o pastor pregando que se eu perdoo, eu não sou obrigado a conviver com aquele que é ofensor contumaz. Escute uma coisa. Eu vou repetir o que eu disse.
por causa do perdão e do amor. Algumas vezes uma distância no relacionamento é necessária para disciplinar a relação. Para disciplinar a relação. O que isso significa? Se você diz que perdoou e não mantém convivência por mágoa, isso não é perdão. Está entendendo? Se você diz que perdoou, você não vou nem olhar na cara dele porque eu não aguento olhar na cara dele. Então isso não é perdão. Se você diz que perdoou e fala assim, essa pessoa é desprezível, está perdoado, mas ele lá eu quero porque eu quero me preservar dele, eu desconfio que isso não é perdão. Porque quando a gente diz que perdão não é imposição da convivência com aquele que é contumaz, não é por sua causa, é por causa dele, é por amor a ele, é para que ele perceba que a relação tem que ser disciplinada, é para que ele perceba que o mal que ele causa às pessoas traz consequências para ele, é para sinalizar para ele que ele não deve viver como um ofensor contumaz. Quem entende isso diz amém. Você entendeu isso muito bom. Eu não posso me abster do relacionamento. Eu não posso dizer perdão, não quer dizer imposição da convivência, pensando em não me magoar, pensando em mim, pensando em não olhar na cara, porque isso não é perdão. O perdão é o seguinte: eu perdoo, eu abro o meu coração para a cura, eu abro o meu coração para a restauração, gostaria de conviver com aquela pessoa de modo natural, mas conviver com ele nesse momento significa avalizar e passar a mão na cabeça dele para que ele faça de novo. Está mais claro assim? É isso. E muitas vezes, inclusive eu, quis impor, juntamente com o perdão, a convivência imediata. E muitas vezes a convivência imediata, a convivência pós-perdão, ela pode ser prejudicial para aquele que foi perdoado. Ele fala, eu fiz o quando te perdoou, vou fazer de novo, vou fazer de novo, vou fazer de novo. Eu não fujo da convivência para me poupar, mas para disciplinar a convivência, para que ele não veja na convivência uma forma de sustentar o seu pecado, a sua promiscuidade. Entenderam isso ou não? Então é o seguinte: eu perdoei e tem que perdoar de novo, sim. Mas duas coisas têm que ser esclarecidas nisso aí. Primeiro, perdoar de novo, porque Cristo te perdoa de novo todo dia. Primeira coisa. Segunda coisa, não confunda perdão com restituição imediata de confiança. Perdão não é imposição da convivência com aquele que é contumaz na ofensa. Perdão não é o contrário de justiça. Perdão é o contrário de vingança. De vingança. E já teve situação do filho chegar ali e falar: pai, um dos meus filhos, os dois, sei lá, pai, você me perdoa. Está perdoado. Mas porque eu tenho que te ensinar que você errou, está aqui o meu castigo. Está aqui o seu castigo. Porque a gente não pode confundir perdão com falta de justiça e nem com imposição da convivência com aquele que é contumaz. Terceira coisa com relação ao perdão na prática, sem violentar os seus sentimentos, porque perdão é possível e perdão é preciso. Não peça perdão só para consertar a relação. Escuta uma coisa, você, eu vou perdoar porque eu não quero ir para o inferno, né? Eu vou perdoar porque eu tenho que perdoar. Jesus não é perdoado, eu sou obrigado a perdoar. Então, perdão aí. Isso não é perdão. Não peça perdão só para consertar a relação. Você deve se arrepender do seu pecado. Você deve se arrepender do seu erro. E se você for perdoado, você está no lucro. Você está no lucro. Se a pessoa não quiser perdoar, está posto o seu arrependimento, claro, o seu arrependimento. E é interessante o seguinte: o que eu vou dizer aqui, talvez muita gente não. Nem sei se eu deveria dizer, mas já está escrito lá.
É interessante assim. A Bíblia diz para a gente perdoar uns aos outros, amar uns aos outros. Mas quando ela fala sobre perdão, é interessante que a ênfase dela não é assim, vai e pede perdão. A ênfase é se arrepende do teu pecado. Porque quando você chega assim, oh, eu vim aqui para te pedir perdão, você me perdoa, é até um pouco de presunção, porque você já diz aquilo que você espera que ele faça por você. Então, percebendo isso? Eu chego assim, me perdoa, eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou dizendo assim, o que você deve ter com relação a mim é uma postura de perdoar. Já até algo meio arrogante. Assim, ó, estou arrependido daquilo que eu fiz, estou com o coração aberto, quebrantado, e esperando que haja perdão da sua parte por mim. Se você, Deus toca o seu coração, assim, me perdoa, eu não para você me perdoar. Você tem que me perdoar. Então, pedir perdão para consertar a relação não é perdão, não é conserto. A Bíblia manda a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, para que a gente seja curado, para que a gente seja sarado. Então é o seguinte, das lições que nós aprendemos no texto, nós devemos carregar conosco, na prática, três coisas. Não espere ninguém pedir perdão para você, vai e perdoe. Perdoe de novo, porque Jesus te perdoa tantas vezes quantas você se arrepender de coração. E não confunda nesse perdoar de novo, perdão com falta de justiça, perdão com imposição da convivência automática com aquele que é contumaz. Não confunda. E aí eu ouvi alguém fazendo a seguinte pergunta para um pastor: pastor, o que eu faço? O meu marido, que ele me bate, cada vez que ele me bate, ele pede perdão, ele me espanca e ele pede perdão, eu devo perdoar 70 vezes 7? Aí o pastor fala: meu irmão, você está confundindo pecado com crime. Violência doméstica é crime, e quem comete crime tem que ser preso. Mas eu tenho que perdoar e amar? Sim, a irmã tem que perdoar e amar. E a irmã pode demonstrar o seu amor, levando uma maçãzinha para ele na cadeia, até aprender a ser vagabundo, para ser vagabundo e para levar também. Entende esse tipo de coisa? Porque a gente não pode confundir perdão com crime, esse pecado com crime, perdão com a imposição da convivência com aquele que é contumaz. Vamos lá, para fechar essa gama de exemplos. Suponha que você é sócio de alguém numa loja, num comércio, e você sai e diz assim: ó, estou saindo para um almoço. Você cuida do caixa? Cuida. Chega lá, está faltando R$500 no caixa. Dia seguinte falta mais 300. E aí você percebe que essa pessoa está te roubando. Essa pessoa te roubou. Te rouba. Você fala: oh, você está me roubando? Judas. Literalmente Judas. Louco por dinheiro. A pessoa fala: te roubei, estou errado, por favor, me perdoa, me perdoa. Você não perdoa. Quem aqui perdoaria? Ninguém? Quem aqui perdoaria? Quem perdoaria, diga amém. Amém. Tá bom, agora quem daria a chave do caixa para esse cara de novo? Diz: eu sou bom. Entendeu? Assim, que perdoa uma coisa, mas é para exemplificar. E por último, não peça perdão só para você consertar a relação. E para finalizar esse nosso papo, algumas conclusões ou algumas máximas com relação a perdão. Perdão não é perder a memória, mas é lembrar sem sofrer. Tá bom? Você me perdoa, você... Ai, por que não faz você estar com fogo na minha casa, querido? Então é o seguinte: eu sei o que ele fez, eu sei o quanto aquilo me magoou, e eu sei do perdão de Deus, e sei da ação do Espírito Santo que me capacitou a perdoar essa pessoa. O fato de eu saber tudo o que aconteceu não significa que tudo isso me traz mágoa ainda hoje. Dessa mágoa eu estou curado, porque eu comecei o processo de cura no dia em que eu abri o meu coração para o perdão. Então, perdoar não é perder a memória.
Perdão não é cura dos traumas, mas a porta para a entrada da cura. Então eu fui traído, rejeitado, fui jogado num latão de lixo, depois fui encontrado pelo FedEx, criado por não sei quem. Aí depois o meu pai aparece, filho, te joguei num cesto de lixo. Você, está perdoado, estou curado. Não. O perdão não é a cura instantânea das mágoas e dos traumas, sabe? Mas é a porta de entrada para a cura. Se você quer ser curado disso, o primeiro passo é perdão. Perdão é a possibilidade de convivência. Porque nas nossas relações, mais dia menos dia, um pisa na bola com o outro. Sim ou não? Não é verdade? Então, mais dia menos dia, um pisa na bola com o outro. Involuntariamente, voluntariamente, não sei de que modo, mas é inevitável que isso aconteça. E por que isso é inevitável que aconteça? Se não houver perdão, não há relacionamento. Eu já contei para vocês que há 17 anos atrás eu fui a uma cerimônia de casamento na Vila Pompeia, na igreja Nossa Senhora Pompeia, e o padre disse assim: casamento do Rogério e da Andréia, amigos meus, do trabalho. 50% do amor se chama perdão. Eu nunca mais esqueci isso. Não sei se é 50%, mas amor, ele é composto por perdão também. Quem crê nisso? Está bem? Perdão indica a nossa compreensão do amor de Deus. É o que eu citei lá do Stott. O perdão é a evidência do arrependimento. Porque quando a gente reconhece o tamanho do nosso pecado contra Deus, o pecado dos nossos próximos contra nós se torna muito pequeno. Então, perdão indica a nossa compreensão do amor de Deus. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Assim, eu sei que a Bíblia diz que eu tenho que perdoar, eu sei que a palavra de Deus diz que eu preciso amar, que eu preciso liberar perdão, que se eu não perdoo, mas agora eu não estou sentindo de fazer isso. Alguém já ouviu algo assim? Não, ainda não estou sentindo. Gente, se Jesus fizesse isso, quando ele orou, que suou sangue, já teria desistido. Assim, Senhor, eu tenho que correr, mas eu não estou sentindo. Foi embora. Pessoal, negada, acorda, vamos embora, vai. Hashtag partiu, vamos embora. Ainda bem que Jesus não é igual a gente. Eu estou sentindo de morrer. Porque ele não estava sentindo mesmo. Ele estava Senhor, se o Senhor passa no início, cara, se todavia você já fez a minha vontade, vai ser a sua vontade. Jesus suou gota de sangue, de tanta agonia. Alguém aqui já foi tomar uma injeção? E aí o cara diz assim: você pode abaixar um pouco a sua calça, que eu vou dar no seu bumbum a injeção. Aí você abaixa aqui e trava. Eu falo assim: não, deixa relaxado, porque senão não está bom. Aí quando passou a mão, aquela sensação de que qualquer momento vem a punhalada pelas costas. E eu estou todo zoado, né? E aí eu tive que ter uns exames lá, fui fazer uma ressonância magnética. E aí, enquanto eu fazia a ressonância magnética, eu me lembrei de um filme que, naquele filme, né? Filme, o céu é tudo aquilo que as pessoas mais gostavam nessa vida. E o inferno é tudo aquilo que elas menos gostavam. Então, quando eu estava ali na ressonância magnética, eu fiquei imaginando que o inferno poderia ser uma ressonância magnética em cada 25 de março. Aquele negócio horrível, eu fiz a ressonância magnética, aí peguei um resultado do exame, levei no médico, mas falou: eu vou te dar uma bomba aí, uma injeção, é tão forte, você só pode tomar de 3 em 3 meses e tal, desce lá. Eu desci com o papelzinho, já tremendo. Aí a moça, senhora Alexandre, você pode baixar um pouquinho sua calça? Eu vou, aí, não, relaxa. Aí ela vai passar um pouquinho, relaxa. Eu falei: desculpa, é que eu tenho um sobrinho, isso é verdade, e quando o bebê, ele foi tomar uma injeção dessa, e a enfermeira levou o quadrante lá, tem alguém que tem enfermeira, né? Então assim, eles fazem tipo como se fosse uma cruz aqui, e dão esse quadrante de fora. E deram errado o meu sobrinho, eu voltando para ela, e ele aleijado até hoje. Então, toda vez que eu falo, eu vou botar a mão aqui, eu travo. Às vezes eu estou no metrô, alguém encosta, eu travo, mas tem esse negócio. Não, mas relaxa. Então, essa sensação
venha apunhalada pelo bumbum, né? Esse sentimento de que, ou então tudo sol como uma bombinha que cai do seu lado, você fica esperando essa. Eu imagino que Jesus estava com aquela mesma agonia de que está chegando a morte, está chegando esse momento, e ele não sentiu, estava sentindo de morrer, mas morreu. E perdão, a gente não sente, não é sentimento, é decisão. Jesus decidiu morrer por você, e a gente tem que decidir pelo perdão, tá bom? Por falar em sofrimento, em Jesus, a pregação está muito séria. Eu só vou dar para vocês, sabem aquele pastor Paulo Duarte? Aquele que fala sobre o cara e fala assim, ó, acontece, fala do marido da mulher, fala dele, olha o papo, porque aí eu vi um vídeo dele que, entre o pessoal lá do meu trabalho, ele é sucesso. O pessoal que não é crente, ele é sucesso. Aí o meu chefe falou assim, olha o vídeo desse pastor aqui. Aí está o vídeo dele lá e ele diz assim, Jesus era muito esperto, muito inteligente. Ele falou, pai, ele não. Eu vou para essa terra, vão me bater, vão me cuspir, vão botar uma coroa de espinho em mim, vão me crucificar. Agora, casar não. Engraçado esse cara. Bom, vamos lá. Então, perdão não é sentimento, perdão é decisão. E eu sei que ele falou isso com piada, né? Para quem não sabe, o ministério dele justamente é em defesa da família, do casamento dele. Vamos lá no canal dele, no YouTube, Pastor Cheio de Graça, assim, ou engraçadinho, assim, no YouTube, e está lá, você vai ver muita mensagem boa lá. Outra coisa, perdão é não mais exaltar a ofensa nem perante Deus, nem perante os outros, inclusive o ofensor, e nem para você. Você está perdoado, meu amor, você está perdoado. Aí assim, porque não, aí não é perdão. Aí não é perdão. Você está perdoado. Por exemplo, assim, há alguns anos atrás a gente fez um acampamento, né? Aqui. E aí no jogo de futebol houve alguma, assim, uma dividida, entre Edivan e Gustavo, ele igual do Sheik com os amigos de São Paulo. Aí um perdoou o outro e tal. Isso que nem fazer jiu-jitsu naquela época, acho que ele fazia capoeira. E aí, os dois se perdoaram. Se hoje a gente for jogar bola e eles vão falar assim, vamos pro Edivan no jogo, ele perdoou? Não, ele não perdoou. Então, assim, perdão é não levantar de novo ofensa. Eu te disse, mas em 1974 e tal, irmãos, eu sou craque nisso. Eu sou craque em fazer isso. E Deus está tratando no meu coração isso. E Ele quer tratar no seu coração também. Perdoar e não ficar mais apontando o dedo. Meu, deixa isso na mão de Deus e aproveite as coisas que tudo. Por fim, perdão é obediência. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Tá bom? Eu queria compartilhar isso com você, porque Deus falou muito no meu coração nessas últimas semanas com relação a isso. Eu não li outra coisa senão isso nessas últimas semanas. Eu não estudei outra coisa, não orei sobre outra coisa senão isso a respeito dessas últimas semanas. Porque Deus quer te livrar da maldição chamada falta de perdão. E é o seguinte, aí, quando eu postei lá no Facebook a chamada, deu vontade de colocar assim: quem nunca sofreu mágoa por conta dos pais, dos pastores, dos cônjuges, dos filhos, todo mundo, né? Então todo mundo pede perdão, é ou não é? Se a gente fosse fazer um divã aqui, em alguma instância, a maioria de nós teria razão para falar, olha, um dia eu tive que perdoar, tirando minha esposa que não tem nada que perdoar o marido, todo mundo deve ter alguma coisa pela qual é magoada. Ou todo mundo já teve que pedir perdão em algum momento. E a falta de perdão está acabando com saúde, está acabando com casamento, está acabando com igreja, está acabando com relacionamento. E o que Deus quer que você tenha gravado no seu coração, todo mundo precisa de perdão.
todo mundo deve. O que deve para você é maior do que você deve para Deus. Deus perdoa, você perdoa o próximo também. Tá certo? Quem não perdoa vive escravizado. Quem não perdoa também não é perdoado. E na prática, como que a gente perdoa? Não espera que Deus perdoe para você perdoar. Perdoa na frente. Assim como Deus fez com você. Ah, e tem que perdoar de novo, de novo, de novo. Tem duas questões aí. Jesus perdoa de novo, de novo, de novo. Então, meu, bola para frente. Perdoa também. Agora, não confunda perdão com falta de justiça. Não confunda perdão com imposição da convivência. Não confunda perdão com a restituição daquela confiança automaticamente, porque isso pode inclusive piorar o comportamento daquele que causou o mal. Não perdoe só para restaurar o negócio disso. Ah, meu amor, você me perdoa, mas isso eu não perdoo. Perdoar esse cara, ele vai ficar me atormentando assim, ah, tá perdoado, perdoa, tá bom, nós somos, beijinho, tá bom, gente. Não é assim. A gente tem que perdoar como Deus fez conosco, amar como o Senhor fez conosco. Perdão é decisão, não é sentimento. Tá bom? Perdão não é cura automática, mas é o processo que começa. É a possibilidade de convivência. E eu espero que isso tenha falado ao seu coração e que você saia daqui disposto a se arrepender dos seus pecados, disposto a se arrepender dos seus pecados relacionais, né, um com o outro, e você saia daqui disposto a perdoar, mesmo que não te peça perdão. Mas essa pessoa não é digna do meu perdão. Peraí, alguém aqui é digno da morte de Jesus na cruz do Calvário? Jesus alguém aqui? Ninguém. Tá? E você tem que perdoar na frente também, porque tem uma questão do meio. A gente tem que pensar no seguinte: será que de fato essa pessoa me deve pedir de perdão? Porque às vezes a pessoa nem fez nada para você. Às vezes é coisa da sua cabeça. Às vezes a pessoa nem sabe o que aconteceu. É muito engraçado porque na igreja de onde eu vim, tinha esse costume de na ceia, às vezes, vem aqui à frente quem quer pedir perdão para alguém, né? Antes da ceia, vem cá pedir perdão, né? Está aqui o microfone. Quem era de lá lembra disso, né? Vem aqui na frente, uma vez eu vou o microfone, minha mãe era zeladora da igreja. Ela era zeladora da igreja. Aí eu pegou o microfone, eu estou aqui na frente para pedir perdão, então, perdoar a irmã Francisca, eu pedi perdão para ela porque eu xinguei minha irmã e tal, porque a irmã me ensinou tal. Aí minha mãe falou, minha mãe tinha uma roupa maravilhosa. Mas o que acha esse cara falando? O que acha isso? Assim, irmã, porque um dia a irmã limpou a igreja, eu estava no quarto orando, a irmã saiu, limpou a igreja e deixou trancado aí 10 horas. Eu não sabia que ela tinha pedido o cara. Então, percebe que às vezes assim, a gente está matando o cara, porque o cara não sabe que. É complicado isso aí, né? Aí ele falou, eu vou lá saber, e eu gosto que o cristão estava sem filho, eu gosto que o cara está morando num quartinho lá embaixo da igreja. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Aí é o seguinte. Eu acho que a gente pode se dividir aqui. A gente pode se dividir nessa sala em 4 grupos. O grupo daqueles com os quais Deus está falando sobre a necessidade de perdoar. Perdoar. Se você está nesse grupo, saiba que esse padrão ético do reino é hard, é elevado. Mas quanto mais você buscar a presença do Espírito Santo na sua vida, conviver com a palavra de Deus, se consagrar ao Senhor, tanto mais fácil vai ficar você para você perdoar. Dizer algo para vocês aqui antes, então passe minha frase. Você pode perguntar para mim assim: Alexandre, você vive tudo aquilo que você prega? Sabe qual vai ser a minha resposta? Claro que não.
Porque dizer que eu vivo tudo aquilo que eu prego é dizer que eu tenho um comportamento que está acima da palavra de Deus que eu prego. Mas eu posso dizer que, de público, diante de Deus, que minha vida é diante de Deus, que tudo aquilo que eu prego é, no mínimo, aquilo que eu tenho clamado a Deus para minha vida. Certo? E quando eu falo de perdão, eu também falo de algo que eu tenho sido provado disso, experimentado isso, e tenho provado da graça de Deus com relação a isso. Quando sou perdoado, também eu sou demandado com relação a perdão. Tá? É só para. Eu precisava mais testemunho para vocês. Então a gente acha que pode se dividir em alguns grupos. Naqueles que Deus tem falado nesta noite. E que, ouvindo a palavra de Deus, tocados pelo Espírito Santo de Deus, reconhecem a necessidade de perdoar. De perdoar talvez alguma coisa familiar, talvez alguma coisa no âmbito profissional, patrão, perdoar na igreja, perdoar pastor, perdoar líder, sei lá o quê. Então você talvez possa estar no grupo daqueles que Deus está chamando para perdoar. Você pode estar no grupo daqueles que Deus está chamando para se arrepender. Se arrepender para ser perdoado. Ou seja, se arrepender para tomar posse do perdão já ofertado. A Deus é o próximo. Talvez você ouvindo essa palavra, Deus tenha falado no seu coração: meu, você tem pisado na bola com seu esposo nesse sentido, e você precisa se arrepender desse seu pecado. Você tem pisado na bola com seus pais nesse sentido, e Deus quer que você se arrependa. Talvez tenha também aqui nessa sala, ou assistindo a gente, um grupo que é daquelas pessoas que carregaram o fardo de ter que perdoar esse padrão religioso, né? do perdão amnésia. Né? Ai, perdoei, já não lembro de nada, estou santo. E adicionando no Facebook. Eu vou curtir suas fotos. Assim. E tem também o grupo daqueles que são santos, né? E que não precisam de perdão, também não precisam perdoar, estão acima do bem e do mal. Né? Então, pode ter esse grupo. Mas eu creio que essa mensagem, ela fala o coração de pelo menos muitos de nós aqui. Por isso que eu quero orar com vocês. Tá certo? A gente pode de repente fazer até uma mexida boa, no seguinte sentido. Ó. O pastor Paulo é aquele pastor holandês que camisa branca ali no fundo. Ó. Cara de holandês, olhos holandeses, cabelo de holandês. Dá um tchau lá fora. Eu vou pedir que o Paulo vai seguir a gente aqui nesse canto. Vai causar tumulto com as pessoas seguir a gente nesse canto. Não. Que o Paulo venha aqui nesse canto. E aí, as pessoas que querem orar, que querem receber oração, porque foram tocadas por Deus para perdoar, para aprender a perdoar, virão morar com Paulo nesse campo aqui. Tá certo? Eu vou pedir que o Zena venha no campo de cá. Aqui. E as pessoas com as quais Deus falou nessa noite, assim, você precisa se arrepender. Você precisa se arrepender, você precisa restabelecer relacionamentos. Virão orar com o Zena aqui nesse campo. Tá certo? E a gente vai fazer isso. Não é para falar, olha, tem gente que veio na Bíblia, não é isso. É para que a gente seja capacitado por Deus através da oração para cumprir a palavra dele mesmo, tá bom? Então, enquanto o rock ajuda a gente no louvor, feche seus olhos e você que tem sido chamado, desafiado a perdoar e não tem força e
não consegue, ou está com dificuldade, ou carrega esse peso, vem lá com o Paulo aqui nesse canto. E você que é desafiado a se arrepender, a se abrir, a reconhecer seu erro, a recomeçar, a pedir perdão, seja lá onde for. Você vem nesse canto aqui com você, a gente vai fazer um grupo de oração, vai fazer uma rodinha aqui e vai orar nesse dia. Alguém que sai do seu lugar. Nós vamos louvando o Senhor, esse Deus que é formoso. Você que precisa perdoar, vem formar um grupo aqui com o pastor Paulo. Você que precisa se arrepender, pedir perdão, vem formar um grupo aqui com você. Irmãos, vira à frente, não vai te trazer nenhuma magia, mas a gente quer se ajudar em oração. Então, não, sai do seu lugar. Vem à frente. Se Deus tem falado com você, tem falado ao seu coração. Lembra disso. Quem não perdoa não é perdoado. Então, aproveite, seja perdoado, se abra para o perdão, restabeleça relacionamento, que é isso que Deus quer nas nossas vidas. E você que está aí no seu lugar, louva o Senhor com a gente. Diz assim essa canção: quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é ficar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Senhor Deus, nós colocamos no teu altar cada vida que, ouvindo a tua palavra, sentiu-se tocado por ela. Pai Santo, tira do nosso coração toda raiz de amargura, toda mágoa, todo sentimento azedo, pesado, toda dureza de coração que impede essa retomada de relacionamento. Porque se nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos, como nós podemos dizer que amamos o Senhor a quem não vemos, Senhor? Nos abençoe, nos dê graça, nos capacite cada um aqui a praticar a tua palavra, a perdoar, a abrir o coração para o processo de cura, a discernir a tua vontade com relação a perdão, Senhor. Nos livra, Senhor, de confundir perdão com falta de justiça, porque perdão é ausência de vingança, porque não compete a nós vingança. Não faz parte da tua vontade e da ética do reino maledicência, fofoca, diz que me diz, e tudo isso cai por terra nas nossas vidas, nosso bem, em nome de Jesus. Pai Santo, que não saia da nossa boca palavra que não seja edificante, que haja perdão, que haja recomeço, que haja cura, Senhor. Nós possamos abrir as nossas vidas para confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que possamos ser curados e a nossa convivência seja restaurada, Senhor. Nós pedimos por isso em nome de Jesus, para que haja cura nas famílias, cura nos relacionamentos. Clamamos por isso, porque cremos que a tua vontade para nós é perdão, é graça, é recomeço, é alegria. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém. Vamos louvar o Senhor nesse cântico.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Ele. Vamos dizer lá para